As pirâmides eram realmente os túmulos dos faraós? Essa é uma pergunta que ao longo dos anos fascinou e dividiu estudiosos e pesquisadores. A arqueologia oficial não tem dúvidas. Essas construções foram feitas para guardar os restos dos soberanos do Antigo Egito. Mas temos mesmo certeza de que é assim? Hoje vamos levá-los em uma viagem extraordinária e seremos guiados por um brilhante pesquisador independente, Max Caranzano. Max Caranzano, engenheiro eletrônico e especialista em TI e inteligência artificial. Max Caranzano dedicou anos ao estudo do nosso passado, enfrentando as grandes questões que cercam as civilizações antigas. Autor de 2 livros fascinantes, Prima di Noi e L'idea del Dilúvio, sua abordagem analítica e científica não só desafia as teorias oficiais, mas também oferece novas e extraordinárias perspectivas sobre o que podemos ter esquecido do nosso passado. Antes de começarmos essa fascinante viagem no tempo, para aqueles de vocês que ainda não fizeram isso, convidamos a se inscreverem no canal, pois é somente com o seu apoio que podemos continuar investigando e contando tudo o que está além dos limites do conhecimento. Nossa jornada pelo passado começa com esta primeira pergunta. A Grande Pirâmide de Gizé é realmente uma tumba? Se você faz uma tumba, ela deve ter as características de uma tumba, independentemente de quando você a fez e de como você a faz. Todos conhecem as características de uma tumba, já foram ao cemitério, certo? Quando há uma tumba, qual é a primeira coisa que tem em cima da tumba? É o nome, né? Senão que tipo de tumba você faz? Você coloca o nome e quanto maior for a capela da família, mais destacado fica o nome, tem as fotografias, está escrito o que a pessoa fez na vida, tem a lembrança e assim por diante. E um cara com um ego tão grande quanto o de Khufu, que mandou construir sua tumba numa montanha e você consegue vê-la da lua, esqueceu de colocar o nome. Mas porque assim os saqueadores de tumbas não iam descobrir, como se a Grande Pirâmide não fosse visível. Quer dizer, eu ouço umas coisas de arrepiar, entende? Vamos continuar nosso raciocínio e usar exclusivamente a lógica como ferramenta. Depois vamos analisar o que pode ser definido, sem sombra de dúvida, como verdadeiras provas irrefutáveis, mas por enquanto vamos nos concentrar na análise de como a Grande Pirâmide se apresenta. Vamos imaginar, só por um momento, aceitar a hipótese de que a Grande Pirâmide fosse realmente um local de sepultamento. Uma vez ultrapassado o limiar e observado seu interior, surgem uma série de elementos que parecem, sem dúvida, bastante incomuns. A primeira parte você faz de 4, subindo em um túnel ascendente, pequeno, estreito, mal polido, tudo isso. Depois, em certo ponto, você chega e precisa se agarrar com as unhas e passar por uma borda para conseguir subir dentro da grande galeria, que de repente tem 5 metros de altura, feita com arquitetura maravilhosa, incrível. Você finalmente chega ao topo dessa grande galeria, se não tropeçar, se não colocar o pé errado. Um dos nichos, se você não quebrar algum osso caindo, porque tudo ali foi feito para qualquer coisa, menos para andar dentro. Imagine então para transportar um morto nos ombros, ainda mais em um sarcófago que pesa algumas dezenas de toneladas. Você chega lá em cima e encontra um belo degrau com meio metro de altura, no qual você precisa se agarrar com as unhas no granito rosa, que nem oferece muita aderência, para subir e depois se enfiar e abaixar a cabeça de novo dentro de uma antecâmara. Com portas deslizantes supostamente para impedir ladrões, era possível passar por cima quando abaixadas e por baixo quando levantadas, então não barravam nada. Depois você se curva novamente e finalmente entra nessa câmara onde não há nada, não há uma inscrição, não há um glifo, não há nada aqui. Aqui jaz Khufu, o maior imperador de todos os tempos, o maior faraó, o maior deus, o que você quiser, nada de nada, absolutamente nada. Obviamente, nem a múmia está lá, obviamente. Então, me desculpe, mas vocês já viram como é uma tumba egípcia do mesmo período, ou seja, não uma tumba de 2000 anos depois, uma tumba egípcia de 2500 a.C., Mal Jerdagil. Então, se não é a 4ª dinastia, será a 5ª, a 6ª. Mas quero dizer, é o primo de Khufu, ou seja, está cheia de decorações, está cheia de toda a história da vida de quem esteve lá. Colorida, está cheia dos objetos do faraó,
a ponto de terem enterrado lá dentro até os servos, os cavalos e todo o resto. Isso é uma tumba. Aquela outra, evidentemente, não é uma tumba. Outro elemento incomum dentro da Grande Pirâmide é a presença de blocos e estruturas de granito, cuja origem e significado permanecem enigmáticos. Esses blocos estão localizados em pontos específicos, como algumas seções do teto da Grande Galeria, ou então selando o que se acredita ser a entrada original da pirâmide. Esta última está, de fato, obstruída por 3 enormes blocos de granito, que, segundo os arqueólogos, tinham a função de impedir o acesso à estrutura. O granito, ao contrário do calcário, que constitui a maior parte da pirâmide, é uma rocha extremamente dura e difícil de trabalhar. Quando o califa Al-Mamun, no século IX d.C., descobriu a entrada da pirâmide de forma aparentemente fortuita, foi obrigado a escavar uma passagem alternativa ao redor desses maciços blocos de granito, pois o calcário, sendo mais macio, era muito mais fácil de remover. No entanto, a estrutura de granito mais enigmática é aquela situada acima da Câmara do Rei, as chamadas câmaras de alívio. Vengono definite dagli egittologi. Essas câmaras, invisíveis para quem está na Câmara do Rei, levantam perguntas intrigantes. Qual era o papel delas dentro da pirâmide? Por que gastar tantos recursos e superar grandes desafios técnicos para criar uma estrutura tão complexa e escondida? Aquelas câmaras que um arqueólogo acadêmico diria que são câmaras de alívio, eu te digo que não são câmaras de alívio. Sou engenheiro eletrônico, mas não é preciso muito para entender que não são câmaras de alívio. Antes de tudo, porque não tocam a estrutura externa, então não descarregam porcaria nenhuma. E também porque a Câmara da Rainha, localizada mais abaixo e com mais peso sobre ela, não possui câmaras de alívio, não é? Então é como se você dissesse, mas faço os pilares com armação de ferro do 4º ao 5º ao 6º andar da casa, mas no 1º, no 2º e no 3º eu não faço, ou seja, quero dizer, alguém olha para você e diz, mas você é maluco, eu não quero morar nessa casa, vai desabar em cima de mim depois de 2 minutos. Neste ponto, é inevitável se perguntar por que dentro da Grande Pirâmide apenas algumas estruturas específicas foram feitas de granito. Se não estavam ligadas à estabilidade estrutural, qual seria seu real propósito? Se apenas algumas estruturas são feitas de granito, de maneira aparentemente aleatória, mas aleatória só se você não prestar atenção, porque na verdade de aleatório ali não tem nada, absolutamente nada. Porque tudo obedece claramente a uma especificação tecnológica. Ou seja, quem fez a Grande Pirâmide tinha na frente um manual de instruções para seguir à risca. Não estava escrito, faça uma pirâmide grande com muitos blocos para que seja bem visível e mostre a importância do faraó. Não, estava escrito, ali você deve colocar um bloco feito assim, e esse deve ser de calcário. Aquele 10 metros acima deve ser de granito. Por quê? Porque se não for assim, não funciona. Aquilo era um produto tecnológico e isso fica claro porque foi construído de acordo com regras precisas. E eu diria até impossíveis. Impossíveis para nós, porque nós não somos capazes de refazê-la. Especificações tecnológicas. O problema é entender que tipo de tecnologia era e principalmente qual era a função daquele sistema. Não, é um pouco como se alguém encontrasse um relógio de balanço daqui a 10 mil anos e entendesse que era uma peça de tecnologia. Porque tinha engrenagens, uma pequena, uma grande, etc. Mas daí a entender que era um relógio não é algo tão simples assim. Antes de você se perguntar o que era, tem toda uma série de perguntas que deveriam ser banais, tipo, por que é tão grande? Não bastava fazer com 50 metros de altura? Por que eles fizeram com 140 metros de altura? E usaram 6 milhões de blocos, quero dizer, fizeram algo que pesa vários milhões de toneladas. Ou seja, ou eles eram deficientes. E já que eles fizeram, é evidente que não eram, ou então fazer desse tamanho fazia parte das especificações daquele produto tecnológico, ou seja, tinha que ser grande assim.
De fato, a geometria da pirâmide tem peculiaridades que deixam qualquer um, sem dúvida, perplexo. Por exemplo, o comprimento total da base em relação à altura da pirâmide está diretamente ligado à relação entre a circunferência da Terra e o seu raio. A base quadrada da pirâmide tem um comprimento total, que é uma representação em escala da circunferência da Terra no Equador, e a altura representaria uma relação entre o raio terrestre e sua circunferência. A Grande Pirâmide de Gizé refletiria as proporções da Terra em uma escala de 1 para 43.200, e isso, além do mais, pode não ser um número aleatório, pois 43.200 é um número significativo nas antigas tradições numéricas. Quer dizer que isso é coincidência? Você quer me dizer que se o túmulo fosse feito com as proporções de 1 para 44.000, não estaria bom do mesmo jeito? Não seria ainda assim o túmulo do grande Khufu? Exatamente. 1 para 43.200, que aliás é um número precessional, porque está alinhado com uma precisão impressionante aos polos celestes atuais? Você quer me dizer que isso é uma coincidência? Então por que as câmaras dentro dela foram feitas? Em cima do sarcófago tem aquilo que você chamou de zende. Existem essas câmaras de alívio? Por que essas câmaras de alívio são polidas embaixo e não são polidas em cima? Se você tentar responder e juntar mais algumas coisas, vai entender. É como quem abre o relógio e vê dois ponteiros. O que faziam esses dois ponteiros? E começa a fazer algumas hipóteses. Sei lá, apontavam para as estrelas. Depois de um tempo, vê alguns números e diz, talvez fosse um indicador de tempo, e aos poucos volta atrás e diz, não, isso era um relógio. E aqui é igual, e dá para entender alguma coisa. A primeira coisa que dá para entender é que a física por trás daquele produto tecnológico era uma física que de alguma forma tinha a ver com as ressonâncias, tinha de alguma forma a ver com as vibrações. E isso já explica muitas coisas, por exemplo, os materiais usados. O granito rosa, usado em certos pontos, tem propriedades ressonantes, tanto que até hoje nós o usamos em dispositivos de alta tecnologia. Ou seja, quando você tem um relógio de quartzo no pulso, basicamente, há um pedaço de quartzo dentro do relógio que está ressoando e dá o tic-tac que antigamente era dado pela mola. Aquilo é feito em uma escala um pouco maior, então você já vê que começa a entender várias coisas. As proporções com o planeta, por exemplo, e as dimensões. Bem, enfim, de onde vinham essas vibrações? Essas vibrações que ativavam o dispositivo, essas vibrações que colocavam em funcionamento esse produto tecnológico, quem fornecia isso para um objeto de 6 milhões de toneladas? Eu acho que era o planeta que fornecia isso para ele, por isso ele tem as proporções do planeta. Se você tem dois diapasões e um está afinado em Lá e o outro em Dó, quando você bate o que está em Lá, o que está em Dó não se move. Porque eles não têm as mesmas proporções, não estão afinados na mesma nota. Se você tem dois diapasões, um maior e um menor, mas afinados em Lá, quando um vibra, o outro também vibra à distância. E isso me faz pensar naquela coisa. A vibração era captada pelo movimento do planeta, por isso a pirâmide tem as proporções do planeta. E provavelmente é por isso que ela está alinhada com os polos celestes do planeta, não com os magnéticos, com os celestes, ou seja, com o eixo de rotação, porque se não estiver alinhada, não funciona. Uma possível confirmação para essa hipótese vem de um interessante estudo científico conduzido pelo Departamento de Nanofotônica e Metamateriais da Universidade de São Petersburgo, em colaboração com o Laserzentrum de Hannover, e publicado na prestigiada revista Journal of Applied Physics. A pesquisa demonstrou, de fato, como a pirâmide interage com as ondas eletromagnéticas e, em condições de ressonância, é capaz de concentrar a energia eletromagnética tanto em suas câmaras internas quanto na ponta da pirâmide. A pesquisa... Então, esse formato é um pouco como o prisma, que foi a ideia que me veio inicialmente.
O prisma é aquilo que divide a luz em várias cores. Ele divide porque tem aquele formato. Se você colocar um paralelepípedo de vidro, ele não divide, tem que ser um prisma. E no mesmo caso, é a pirâmide que aparentemente é capaz de concentrar em alguns pontos, veja só, na câmara do rei e veja só na ponta. Concentra as radiações eletromagnéticas. Veja que você começa a reforçar essa ideia de que seja um produto tecnológico e também começou a entender um pouco mais. É um produto tecnológico que tem a ver com ondas, sejam elas sísmicas, vibracionais, eletromagnéticas. Isso pouco importa, são variações de qualquer forma. Digamos de uma grandeza física, um campo eletromagnético ou uma vibração sísmica do solo. Harmônicas com certas características e com certas frequências. E então, a partir daí você começa a levantar algumas hipóteses, começa a pensar, mas e se fosse que aproveita o efeito piezoelétrico, por exemplo, ou seja, o efeito de que se você faz vibrar um pedaço de granito contendo quartzo, aquilo gera eletricidade? E se fosse algo desse tipo? E se fosse que, concentrando-a na ponta, emitisse essa forma de energia que depois poderia ser utilizada? Talvez em todo o Planalto de Gizé, porque precisamos olhar para o Planalto de Gizé como blocos, monumentos individuais, e não como olhamos hoje para uma usina elétrica na cidade. Os grupos de transformadores, as linhas que transportam, a geladeira em casa, o micro-ondas em casa que utilizam essa energia. Por que precisamos ser tão limitados? Se, portanto, supomos que a Grande Pirâmide, mas também o próprio Complexo de Gizé, seja na verdade uma expressão de uma tecnologia avançada, surge naturalmente a pergunta: por que não encontramos provas evidentes que demonstrem o uso dessa tecnologia avançada? Será que essa afirmação está realmente correta? Também neste caso, as coisas não são assim. As provas existem e estão bem presentes, mas para entender o alcance disso e como essas descobertas, que abordaremos em breve, provam uma tecnologia desconhecida para nós, precisamos explicar o que é a escala de Mohs, ou seja, a escala com a qual se determina a dureza de um material. É atribuído ao material um número em uma escala de 1 a 10 Mohs, que é um coeficiente de dureza, onde 10 é o diamante, que é a substância mais dura de todas. E 1 é o talco, por exemplo, que é muito macio. Agora, antes de tudo, peço que considerem o fato de que não é uma escala linear. Então a diferença de dureza de 2 para 3 não é a mesma que há entre 9 e 10. Então, entre 9 e 10 há uma diferença enorme, ou seja, 10 é 2 vezes mais duro que 9, enquanto 2 e 3 têm mais ou menos a mesma dureza. Só para vocês entenderem, o mármore, aquele de Carrara, que a gente acha que é algo muito duro, está em torno de 3, ok? O aço está em torno de 5. O cobre está em torno de 3, 4, 3,5. Então essa escala nos diz que qualquer coisa que esteja em um certo nível na escala de Mohs só pode ser riscada por materiais com um número superior. Então, para trabalhar, sei lá, o mármore, você precisa usar algo que tenha um nível superior. Com o cobre dá para trabalhar, mas é difícil por ser muito próximo. Com o aço e com o ferro você já trabalha bem, porque o mármore tem dureza 3 na escala de Mohs contra 5,5 do aço. Isso é ciência, ok? É ciência da geologia. Por isso, se você é egiptólogo, não pode dizer que o granito, que normalmente tem grau 7 na escala de Mohs, era trabalhado pelos egípcios com cobre. Porque não é possível fazer isso. Ou seja, a ciência da geologia exclui essa possibilidade. Claro que se você usar 100 mil cinzéis, você vai lascar, no sentido de consumir o granito, né? Migalha por migalha. Mas você não consegue fazer cortes precisos, furos perfeitos. Hoje, para tentar cortar aquela rocha, digamos, não como se fosse manteiga, teríamos que usar algo como topázio, coríndon ou diamante. Tanto é verdade que para cortar uma placa de granito, usamos discos diamantados.
Então, essa é a ciência, essa é a nossa tecnologia. Agora, se a gente for ver o que eles nos deixaram, bem, o que eles nos deixaram, me desculpe, mas não tem absolutamente nada a ver com essas coisas aqui. Aqui estamos em Karnak, por exemplo, ou seja, eles faziam coisas desse tipo. Ou seja, isto é um furo, aliás, um furo todo moldado, feito no granito rosa. Vocês expliquem como eles conseguiram fazer essas coisas. Depois vou mostrar alguns detalhes. Este aqui tem mais ou menos 35 centímetros de diâmetro, mas vou mostrar um detalhe. Muito interessante, onde terminava a lâmina, vocês veem onde está o dedo dessa pessoa, mostra onde a lâmina ou o feixe de energia. Não sabemos o que eles usaram, vocês conseguem ver o tamanho? Quer dizer, nós não temos uma serra diamantada que seja mais fina que um alfinete e consiga cortar granito, entende? Nós não temos essa tecnologia. E eles tinham, vocês têm aqui na frente de vocês, a prova de que eles tinham. Fiquem à vontade para se esforçar e nos explicar como eles fizeram isso. Este é o famoso artefato número 7, analisado por Sir Flinders Petrie, não é? Quer dizer, esses artefatos são cônicos. Então, vocês conseguem explicar como uma broca de carotagem que se parafusa ali dentro consegue variar o seu diâmetro enquanto desce. Quer dizer, como é que conseguiram fazer uma coisa assim? Hoje em dia, nós não somos capazes de fazer uma coisa assim. Não temos essa tecnologia. Ou pior ainda, nesse caso, a broca de carotagem dentro do buraco se curvou. Aqui dá para ver claramente que fez uma curva. Entendem? Então a nossa tecnologia mecânica, mesmo com ultrassom, com perfuradores diamantados, etc., não é capaz de fazer essas coisas. Eles conseguiram estar diante dos nossos olhos. São absolutamente indiscutíveis. Olhem o que eles faziam. Ou seja, esse é o tipo de trabalho que eles faziam no granito rosa. Nós não conseguiríamos nem fazer aqueles 2 furos ali, porque não conseguiríamos montar a perfuratriz de carotagem que precisa ser parafusada no bloco de granito para conseguir fazer aquela perfuração. E essas são coisas feitas em pequena escala. Aqui, por exemplo, vamos para a África do Sul, América do Sul. Aqui vocês veem como faziam os trabalhos. Este pedaço de diorito não foi cortado com um cinzel de cobre. Vocês veem a marca, eu diria, do fio diamantado com o qual eles cortaram. Então, essas são evidências. Depois, o fato de que, obviamente, vocês nunca verão um dos acadêmicos falando sobre isso na grande mídia, bem, isso é bastante evidente. Porque se eles mostram isso para vocês, qualquer um diria, mas isso não se faz com um cinzel, ou essas coisas não se fazem com um fio. Porque você não consegue fazer um corte curvo na rocha com um fio, entende? Enquanto o fio vai para frente e para trás, ele não desceria desse jeito. Então, como você faz para escavar por dentro um vaso de diorito assim? Com um pescoço pequeno no qual nem mesmo sua mão cabe. E acima de tudo, como você faz para deixá-lo tão fino por dentro que quando você acende uma luz dentro, ele fica transparente? Nós hoje não sabemos fazer essas coisas. E tem muitos exemplos, eu posso passar horas mostrando essas coisas para vocês. Depois, posso passar horas mostrando para vocês a prova concreta de que não foram os egípcios que fizeram isso. Olhem, este é um pedaço do revestimento de granito rosa que havia na pirâmide de Khafre. E aqui vocês podem ver muito bem o corte que eles, enfim, essa civilização avançada fazia no granito. Um corte perfeito, polido, tudo perfeito. E aqui vocês veem as tentativas desesperadas dos egípcios de tentar reciclar um pedaço desse granito para fazer um peso de porta ou alguma coisa assim. Depois eles desistiram porque, depois de escavar por 2 gerações, decidiram que não iam conseguir e largaram ali. Bem, a lógica da criança do ensino fundamental é muito simples. Ele diz, mas desculpa, se eles fizeram aquilo e cortaram assim com o sabre de luz, por que depois não usaram de novo o sabre de luz para cortar o pedaço no meio? E a resposta é muito simples, porque não foram eles que fizeram isso.
Mas não é só a tecnologia usada para fazer os cortes ou esculpir os imponentes blocos de granito que acaba sendo inexplicável. As marcas observadas na superfície do material sugerem que a rocha estava em um estado incomum, quase plástico ou mais macio do que sua condição sólida normal, como se fosse temporariamente maleável. Sobre esse fenômeno surgem evidências extraordinárias. Aqui estamos no grande obelisco, onde se vê claramente como eles escavaram esse granito com colheradas. Vocês podem ver muito bem que isso não foi escavado com um cinzel, dá para ver que foi escavado com colheradas. Essas são as colheradas que você dá na manteiga, no tablete de manteiga, com a colher quente você faz essas marcas aqui. E essas marcas você vê na Ilha de Páscoa, você vê em todo lugar. Então, enfim, se alguém vai lá e está atento, quando dizem sim, fizeram com bolas de diorito ou fizeram com cinzéis, você responde, olha, na verdade não. Depois você vai ver a pirâmide de Miquerinos e de novo você vê o trabalho feito pela metade. Porque você vê como eles faziam esse revestimento externo. Eles faziam de forma bruta, colocando as pedras todas arredondadas e abauladas assim. Primeira pergunta que eu faço, mas quando você extrai uma pedra de granito da pedreira, você não a extrai já arredondada? Ela não sai já arredondada? Ela sai toda lascada ou toda quadrada? Como você consegue extrair uma pedra de uma pedreira de granito toda arredondada assim? Então eles colocaram essas pedras arredondadas, que são tudo menos lascadas, etc., que se encaixam perfeitamente umas nas outras e depois passaram uma plaina por cima e as poliram, como você vê aqui na imagem à direita, e as finalizaram. Está vendo? Você pode ver muito bem, essas são as fotos que eu mesmo tirei. Dá para ver muito bem. Aliás, não é que eles tiraram 1 centímetro para polir e deixar tudo certinho. Não! Eles colocaram de uma forma tão grosseira que depois tiveram que tirar 40 ou 50 centímetros de granito. Como eles tiraram isso? E eu vou te dizer como eles tiraram, com uma tecnologia extremamente simples, porque senão eles já teriam colocado as pedras muito melhor se fosse difícil para eles polir depois, entende? Eles teriam feito de um jeito que encaixassem muito melhor para não precisarem lixar fora 40 centímetros de granito. E ao invés disso, eles fizeram assim porque tinham o chamir, conseguiam com uma facilidade, sim. Vê muito bem. Com uma facilidade absurda, eles conseguiam nivelar depois. Vocês podem ver aqui. Agora que eu me aproximo, coloco a mão, vocês percebem perfeitamente que não tem nada a ver com o que contam sobre o cinzel, a bola de diorito, etc. Estamos falando de uma tecnologia que não conhecemos. Ponto. Acabou. Dá pra ver muito bem agora também. Vejam quanta coisa eles tiraram. Vocês estão vendo essa pedra? Agora vou destacá-la. Essa pedra aqui faz vocês entenderem. Ela claramente caiu lá de cima, né? Faz vocês entenderem por que todas essas pedras têm formato arredondado. Porque todas são abauladas, todas são arredondadas assim. Porque quando colocaram essa pedra lá em cima, ela estava macia. Tanto é verdade que a base, onde a de cima foi apoiada, se acomodou e ficou plana, encaixando perfeitamente. Por isso, essas paredes se encaixam tão bem que nem um alfinete cabe entre elas. Porque é como se, quando você as constrói, fosse cimento, fosse barro. Então você coloca em cima, ele se acomoda perfeitamente. Obviamente, a parte frontal, onde não havia nada que a pressionasse, ficou abaulada, arredondada e se solidificou desse jeito. E depois, com a mesma tecnologia, provavelmente amolecendo de novo, como faz alguém que trabalha com reboco, eles alisaram e suavizaram. Isso é o que a lógica diz, partindo das evidências no local. Então, partir das evidências no local significa método científico. Quer dizer, isso aqui feito com um anel de cornalina, você faz isso aqui com um cinzel de cobre. Isso é Morse entre os 6 e os 7. Gente, vocês não querem ver a tecnologia porque ela está bem diante dos nossos olhos.
Joseph Davidovits, químico francês, propôs uma hipótese revolucionária. Segundo ele, muitos blocos das pirâmides egípcias, especialmente os de calcário, não teriam sido simplesmente extraídos e esculpidos, mas feitos diretamente no local, usando uma espécie de antigo concreto ou geopolímero. Esse material teria sido produzido misturando calcário triturado com argila, cinzas e um aglutinante químico, para depois ser despejado em moldes que davam forma aos blocos. Essa teoria fascinante e inovadora poderia oferecer uma explicação para a construção de alguns dos artefatos mais enigmáticos da antiguidade. Observando atentamente os detalhes e a complexidade dessas estruturas, a hipótese dos geopolímeros não parece suficiente para esclarecer as sofisticadas técnicas de trabalho e o nível de precisão alcançado pelas civilizações do passado. Se pegarmos a América do Sul, onde a questão é a mesma, isso é um trabalho feito na montanha. Você está me dizendo que a montanha é um geopolímero. Não é que eles arrancaram um pedaço da montanha e o moldaram. As formas são feitas na rocha matriz da montanha. Ao redor de Sacsayhuaman, há saliências rochosas inteiras, todas cortadas e fatiadas como você cortaria e moldaria a massinha. E claramente não são um geopolímero, porque aquilo é uma extrusão de rocha matriz que sai do subsolo. Então, a teoria dos geopolímeros que eu não contesto, mas não explica porcaria nenhuma. Ou seja, com o geopolímero no máximo, dá para explicar um dos blocos de calcário da pirâmide. De calcário, não de granito. Para realmente entender a maestria dos antigos egípcios, precisamos ir além de Gizé e olhar para Saqqara, um lugar que guarda alguns dos segredos mais fascinantes do Antigo Egito. Localizada a cerca de 30 quilômetros ao sul do Cairo, Saqqara fica no planalto desértico da margem oeste do Nilo, perto da moderna Mitraína, no coração da antiga capital de Mênfis. Em Saqqara se ergue a pirâmide de degraus do faraó Djoser, uma obra-prima arquitetônica atribuída ao genial Imhotep, considerada a primeira pirâmide já construída. Mas Saqqara não é só isso. Há outro monumento que fascina e intriga ao mesmo tempo: o Serapeu. Esse extraordinário complexo subterrâneo, segundo a arqueologia tradicional, era dedicado ao culto do deus Apis, representado como um touro sagrado. No Serapeu foram encontrados enormes sarcófagos de granito que, dizem, continham os restos mumificados dos touros sagrados. Como na Grande Pirâmide, essa interpretação gera mais perguntas do que respostas. O Serapeu conta uma história que se divide em duas épocas. A parte mais antiga, conhecida como Grande Galeria, é a que mais impressiona pela sua precisão e imponência. Os colossais sarcófagos de granito, cada um pesando dezenas de toneladas, mostram um trabalho tão sofisticado que parece impossível atribuí-lo à tecnologia da época. Ao contrário, a parte mais recente, composta por galerias menores, é menos elaborada, tanto que hoje se encontra em estado de ruína. Aqui foram encontrados os sarcófagos de madeira, enxovais funerários e múmias dos touros Apis. O Serapeu foi descoberto em 1850 pelo arqueólogo francês Auguste Mariette, uma figura central na egiptologia. Quando explorou a parte mais antiga, encontrou 24 sarcófagos de granito. Quase todos estavam semi-abertos e vazios, enquanto 2 estavam fora do lugar. Um, ainda selado, foi aberto com o uso de explosivos, o que o danificou, mas dentro dele não foi encontrado nada. Na parte mais moderna, porém, Mariette encontrou múmias e enxovais funerários. Segundo a teoria oficial, a parte mais antiga teria sido saqueada em épocas remotas, e por isso não foram encontrados nem touros mumificados nem enxovais funerários. Mas essa explicação deixa dúvidas. Por que motivo os saqueadores teriam deixado intacta a parte mais recente? Um lugar onde havia objetos de valor e múmias. Além disso, existem evidências que sugerem que no momento da descoberta, o Serapeu havia permanecido intacto por milênios, tornando a hipótese de saque ainda mais incerta. A partir dessa primeira reconstrução dos eventos, podemos ver que há vários elementos que não estão claros. Mas vamos aplicar o mesmo método que usamos para a Grande Pirâmide, e antes de entrarmos nos detalhes, vamos analisar a estrutura do Serapeu. Este é o esquema que Auguste Mariette fez quando chegou. Então, entra-se por aqui, este é o pequeno ingresso e depois já. Enfim, eles escavaram, fizeram este túnel aqui, fizeram alguns compartimentos, algumas alcovas colocadas aqui e depois, de repente, fizeram uma muito estranha aqui,
feita assim. Quer dizer, essas são coisas que eu acho pouco lógicas. Quer dizer, é como se você fizesse uma casa com um corredor principal e tivesse os 4 quartos da casa aos quais você acessa pelo corredor principal. E aí, para o banheiro, você faz um corredor de 20 metros de comprimento, sem motivo aparente, que no final faz um L para entrar no banheiro. Quando alguém entra nesta casa, percebe e pergunta: mas por quê? Desculpe, quem foi o arquiteto que fez isso? A menos que haja um motivo funcional, ou seja, que aquilo não seja uma especificação técnica do que é claramente, ainda mais do que a Grande Pirâmide, um dispositivo tecnológico. E há muitas dessas coisas. Por que fazer um segundo corredor aqui, quando você já tinha feito aquele ali? Quer dizer, você realmente se divertia tanto cavando debaixo da terra na rocha? Por que fazer esse segundo corredor? E por que aqui afastar esses outros compartimentos cavando 10 metros de corredor, enquanto você poderia tranquilamente tê-los feito aqui? Como seria lógico fazer, não é? Por que fazê-los todos aqui assim? E por que inclinar este desse jeito? Isso, por exemplo, na eletrônica ou na física, porque depois, se a grandeza que você considera é um campo eletromagnético, uma corrente, uma tensão, é eletrônica. Se a grandeza que você considera é uma onda de vibração, por exemplo, uma onda de ar que se comprime e se expande, bem, o princípio é o mesmo. Bem, este objeto que vocês veem aqui se chama loop, se chama circuito fechado. E é exatamente isso que você faz em eletrônica ou em acústica para criar uma ressonância. E é exatamente o mesmo tipo de princípio que eu vi, na minha opinião pessoal, na Grande Pirâmide. E é o motivo pelo qual no fundo do corredor descendente há 3 enormes tampões de granito rosa, que não estavam lá para impedir que os saqueadores de tumbas entrassem, estavam lá para criar a ressonância dentro da máquina que é a Grande Pirâmide. Encontrei a mesma coisa aqui. Estas são as galerias escavadas pelos egípcios. Aqueles que o grupo de egiptólogos nos faz acreditar serem os mesmos que depois realizaram essas coisas aqui. Um aspecto que chama imediatamente a atenção ao observar esses sarcófagos é a imponente dimensão de suas tampas, cujo peso é estimado em cerca de 20 toneladas, equivalente ao de aproximadamente 13 carros médios. Mas para que serviam tampas tão maciças? Por que era necessário que fossem tão incrivelmente pesadas? Esses touros em que colocavam dentro, além de mortos e mumificados, mas chutavam tanto que se você não colocasse uma tampa tão pesada, eles saíam. Porque as tampas são tão pesadas que não conseguimos movê-las. Então, se aqueles que fizeram isso, que claramente tinham muita força, senão não conseguiriam fazer, fizeram desse jeito. A tampa é pesada porque evidentemente precisava ser pesada, senão alguma coisa não estaria certa. Então, a segunda pergunta é: bem, se você precisa fazê-la pesada, eu diria que é porque precisava conter dentro daquela caixa algo que de outra forma tenderia a sair. Não estou falando de um monstro, um alienígena ou algo assim. Por exemplo, uma força, certo? Se desenvolvia dentro uma espécie de pressão, uma espécie de força, que se aquela tampa não fosse tão pesada, teria destampado tudo e teria interrompido, na minha opinião, o funcionamento do dispositivo. Não por acaso, Auguste Mariette, quando foi até os vários sarcófagos e encontrou belas pedras empilhadas sobre eles, quase como se tivessem adicionado ainda mais peso. Porque, enfim, talvez fosse uma medida extra de segurança, de garantia. O tamanho desproporcional dessas tampas remete ao estudo realizado pelo engenheiro aeroespacial britânico Christopher Dunn, o qual, após uma série de medições precisas, constatou que a câmara do rei dentro da Grande Pirâmide apresentava sinais evidentes de dilatação.
As rachaduras presentes nas paredes foram o primeiro indício que o levou a examinar mais a fundo o cômodo, levando-o a descobrir que as paredes pareciam ter se deformado, como se uma força interna poderosa tivesse agido sobre a estrutura, provocando os danos observados. Esse fenômeno, aparentemente inexplicável, levanta uma pergunta intrigante. Existe uma ligação entre essas anomalias e as tampas gigantes dos sarcófagos encontrados no Serapeu de Saqqarah? Esta é a prova definitiva. Esta é uma caixa que fica em um local fechado, não é acessível. Eu só tenho algumas imagens. É uma caixa maravilhosa porque é enorme. Veja a pessoa ao lado. Esta caixa foi colocada ali no canto porque eles a tiraram de lá, pois está quebrada. Está vendo? Tem essa rachadura. Agora, se esses realmente eram os caixões dos touros Apis e você escava por 8 gerações com a bola de diorito para fazer esse sarcófago e aí aparece essa rachadurinha no final, não é como se você fosse jogar isso fora, esse negócio aqui. Você dá uma retocada e pronto, fica assim mesmo. Quer dizer, fica assim mesmo. Se você errar ao furar para instalar o último acessório do banheiro, não vai chamar o azulejista para remover todos os azulejos e recomeçar. Você tenta disfarçar aquele buraco de algum jeito e pronto, fica assim mesmo. Não, eles descartaram. Por que eles descartaram? Eu vou te dizer por que eles descartaram. Porque não funcionava mais. Porque tinha uma rachadura. Porque se aparece uma rachadura dentro de um violino, não adianta só passar uma massinha. Aquele violino não toca mais, não dá mais para afinar. Um elemento particularmente curioso surge da observação desses sarcófagos extraordinários. Olhando atentamente, nota-se que o exterior dos sarcófagos parece acabado de forma bastante grosseira, enquanto o interior revela um trabalho de uma precisão surpreendente, quase impossível. Observando o interior de um desses sarcófagos, podemos ver cortes perfeitamente nítidos, ângulos precisos ao milímetro que descem até o fundo sem a menor irregularidade. Essa qualidade de acabamento não só parece irrealizável com as ferramentas tradicionais da época, como pontas de cobre e areia abrasiva, mas representa um desafio até mesmo para a tecnologia moderna. Mesmo hoje, para alcançar um nível de precisão como esse, seriam necessárias ferramentas especializadas projetadas especificamente para criar aqueles ângulos e superfícies impecáveis. Outro detalhe impressionante é que, uma vez colocado o tampo, o sarcófago se fecha de forma hermética, com uma precisão tal que tampa e base se encaixam perfeitamente, criando um fechamento à prova d'água. Isso levanta uma questão. Se esses sarcófagos eram túmulos para touros Apis, por que o interior é tão bem acabado e o exterior mais grosseiro? Esse trabalho só faz sentido se aceitarmos que não se trata de uma tumba, mas de outra coisa, algo que exigia um interior perfeito e um exterior que não precisava de um cuidado estético especial. A tudo isso se soma outro elemento incrível. Os trabalhos nos sarcófagos não foram realizados ao ar livre, mas diretamente no subsolo. Sabemos disso graças à descoberta dentro do Serapeu de vários sarcófagos inacabados, sinal de que eram transportados para as galerias ainda brutos e depois finalizados no local. Mas aqui surge uma outra pergunta. Como eles conseguiam realizar trabalhos tão precisos em galerias, sem sistemas adequados de iluminação e sem qualquer ventilação? Nós não conseguiríamos trabalhá-las lá dentro com a nossa tecnologia. Porque se você usa uma roda diamantada e está em um lugar empoeirado, fechado, sem luz, etc., depois de 1 minuto você está sufocado na areia. Ok, ou você cortou a mão por não enxergar nada. Mas se, por exemplo, como citam os midrashim judaicos do Talmud, e dizem que Moshe, usando o shamir, gravou as pedras preciosas duríssimas da couraça sagrada. C'è un nome che adesso non mi ricordo. Ele as gravou com o shamir não fazia barulho e não produzia material de descarte. Então você entende que se eles têm uma tecnologia que grava com facilidade, não produz material de descarte. Então não é uma tecnologia que usa força bruta, não é uma tecnologia abrasiva e, portanto, provavelmente não cria poeira, não cria dificuldades. E então pode-se trabalhar até mesmo onde já foi trabalhado, então ali embaixo, nas galerias.
Assim como em Gizé, também neste caso há elementos concretos que não só fazem supor o uso de uma tecnologia desconhecida para nós, mas temos uma série de indícios que nos levam a acreditar que esse povo antigo era capaz de manipular a matéria, de torná-la trabalhável de maneiras que não conhecemos, mas que podemos intuir graças à observação. Isso é lindíssimo! É o mais bonito de todos, porque aqui você vê claramente que essa rocha, quando foi trabalhada, estava em um estado metamórfico, semissólido. Você vê isso muito bem, porque a quina colapsou, entende? Você vê que a linha da quina colapsou como quando você derrete um pedaço de plástico. Aliás, quando você está lá, percebe que até nessas fendas, nessas que parecem lascas, amassados, está polido até por dentro. Quem iria, e principalmente como iria se dar ao trabalho de polir dentro de um amassado? Entende? Esses amassados que você vê aqui estão todos polidos. Por quê? Porque o polimento não era feito de forma mecânica. Era algo, eu diria, energético, que mudava as características físico-químicas do material. Nesse caso, da pedra. Aqui dá para ver claramente que não era um geopolímero. Veja as veias naturais da rocha. Ou seja, um geopolímero não tem isso. Mas existem tantos desses exemplos. Olha, vou te mostrar um. Esse é menos conhecido. Estamos na planície de Gizia. Só Deus sabe onde. Provavelmente, esse pedaço de rocha já está coberto por metros de areia. Por sorte, temos as imagens. Você está vendo esta imagem? Bem, isso já é interessante porque fazer esse buraco nesse granito claro, branco, com um objeto de cobre já é interessante, mas não é a coisa mais interessante. O mais interessante desta imagem está aqui. Aqui quem fez o buraco errou ao fazê-lo. Dá até para ver a marca dupla, né? Ele fez o buraco primeiro aqui. E já a ferramenta já tinha escorregado porque tinha feito outra marca aqui. Aí ele falou, poxa, não era para eu fazer nesse canto, era para eu fazer no outro canto embaixo. Aí ele pegou o chamier de novo e deu uma passada de massa. Exemplos de trabalhos extraordinários, como os observados no Egito, não são encontrados apenas ao longo do Nilo. Indo para o outro lado do mundo, precisamente no Peru, na cidade de Cusco, podemos admirar o Templo do Sol, conhecido como Coricancha, um dos sítios arqueológicos mais famosos e impressionantes da antiga civilização inca. Também aqui encontramos muros megalíticos compostos principalmente de andesito ou diorito, materiais notoriamente duros e difíceis de trabalhar. Apesar disso, essas pedras foram perfeitamente polidas, e seus ângulos são incrivelmente precisos, a ponto de deixar qualquer um sem palavras. Isso é ainda mais impressionante, porque aqui você consegue ver claramente, até mesmo a marca do dedo que deixaram, dá para ver muito bem. Ou seja, aqui dá para ver claramente que essa rocha ela estava macia, porque quando alguém pressionou o dedo aqui, o material que foi retirado dali se acumulou nessa borda aqui. Exatamente como acontece quando você coloca o dedo em um bolo com chantilly, ou em um tijolo ainda fresco, ou no cimento ainda fresco. Ou seja, essas coisas estão por toda parte. Só que se você vai lá só para dar uma volta de camelo ou para ouvir as 4 besteiras que o guia te conta. Aí depois, quando você está mais atento e desliga a câmera, ele te pergunta, mas se eu falar algo diferente, eles me mandam embora. Bom, enfim, não preciso te dizer, você também vê as coisas. Neste ponto, é inevitável se perguntar quem era essa antiga civilização que possuía uma tecnologia tão avançada e misteriosa, capaz de construir estruturas tão extraordinárias. Além disso, nos perguntamos se essa civilização deixou vestígios que possam nos ajudar a compreender sua origem e legado. Permanecendo no Egito, uma pista significativa pode ser encontrada em Edifu, na margem ocidental do Nilo, no coração do Alto Egito. Aqui se ergue um magnífico templo dedicado ao deus Horus, o deus Falcão, uma das divindades mais importantes veneradas no panteão egípcio. Este templo, com suas inscrições e seus mitos, pode guardar fragmentos de uma história mais antiga e profunda, que nos aproxima de uma compreensão maior dessa cultura enigmática. É um templo relativamente jovem, da época ptolomaica, portanto estamos no século III a.C. Mas é um templo que, como nos contam os próprios textos de Edifu, foi construído sobre outro templo, que foi construído sobre outro templo, que foi construído sobre outro templo.
porque era costume construir certos tipos de monumentos sagrados sempre no mesmo lugar, porque aquele era um local que havia sido indicado pelos deuses primordiais. Nas paredes internas do templo de Edifu estão gravados em hieróglifos nas paredes as partes mais importantes de uma cosmogonia, ou seja, de uma história, digamos, da gênese da civilização egípcia, que foram copiadas quando construíram aquele templo. Então estamos falando da época ptolomaica, ou seja, de um período extremamente recente, a partir de livros que provavelmente já estavam caindo aos pedaços, não é? Então, em vez de perdê-los, eles os escreveram lá dentro. Me vem à mente que estamos por aí, agora seria preciso fazer 2 verificações da destruição depois da Biblioteca de Alexandria, então talvez isso também tenha alguma relação. Os livros de Platão, aqueles que Sôncis prometeu mostrar a Solon, estavam com certeza na Biblioteca de Alexandria. Ou de qualquer forma, estavam em um templo, ou é uma estrutura de tipo sacerdotal em Sais, nas proximidades de Alexandria? O que está escrito nesses textos de Edifu? Está escrito que os deuses primordiais, ou seja, os fundadores do Egito, chegaram ao Egito vindos de uma ilha situada a oeste, no oceano, a Ilha dos Deuses, onde a primeira civilização nasceu, uma ilha que havia criado colônias em todo o mundo, inclusive no Egito. Então o Egito era uma colônia dessa ilha, dessa civilização dos deuses, dessa ilha no meio do Atlântico, e essa ilha foi destruída em um grande cataclismo de armas. E os sobreviventes, as divindades sobreviventes desse cataclismo que destruiu a Ilha dos Deuses, retornaram para a colônia egípcia, que havia sido poupada desse cataclismo. Coisa que também nos diz Sôncis no Timeu, para refundar o mundo que havia sido destruído. Quando eles chegaram por aquelas bandas? Eles chegaram exatamente no final do Dryas recente. Então, depois do grande cataclismo cósmico que destruiu a civilização que existia antes da nossa. Então, o que está escrito nos textos de Hatfield? Nos textos de Hatfield está escrito que o Egito era uma colônia atlante, de Atlântida, algo que também está escrito no Timeu. E está escrito que a civilização egípcia foi refundada pelos sobreviventes atlantes que, após o cataclismo, retornaram sob a liderança de Thoth, a planície egípcia, e ditaram as regras da civilização que precisava ser refundada. Eles identificaram onde construir os monumentos sagrados, que chamavam de montes primordiais. E entre esses montes primordiais, havia um que era chamado de Grande Túmulo e que ficava às margens de um grande rio. Quem sabe qual era esse grande túmulo às margens de um grande rio? Nos textos de Hatfield também se fala sobre a tecnologia. Há uma referência clara à tecnologia atlante, e essa referência tem um vínculo, tem uma linha muito sólida, direta, que a Liga possui. A tecnologia da qual falei para vocês, da Grande Pirâmide, eles chamavam de olho do som. Hoje nós os chamamos de olho de Horus, mas é a mesma coisa. A origem do símbolo do olho de Horus se chama Olim, e é um símbolo sagrado mesoamericano que significa movimento. Vibração. O Verbo estava com Deus e Deus era o Verbo. O som sagrado do Rom. Em todas as religiões, disse que a vibração é a física do Criador. Mas essa é outra história fascinante que nos levará a uma época remota e esquecida e que, graças ao trabalho de Massimiliano Caranzano, teremos a oportunidade de aprofundar em um próximo vídeo imperdível que temos certeza de que vai capturar o seu interesse. Chegando ao final desta emocionante jornada, estamos realmente curiosos para saber a sua opinião. Conte pra gente nos comentários o que você achou.
Na descrição do vídeo, você encontra todos os links para explorar mais a fundo a pesquisa de Massimiliano Caranzano, e se ainda não fez isso, convidamos você a se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho e não perder os próximos vídeos. Até a próxima história.